Era uma vez eu. Mas aposto que você não sabe quem eu sou. Prepare-se para uma surpresa que você nem adivinha. Sabe quem eu sou? Sou um cachorro chamado Ulisses. E minha dona é Clarice. Eu fico latindo para Clarice e ela, que entende o significado de meus latidos, escreve o que eu lhe conto. Dizem que sou muito bonito e sabido. Bonito parece que sou. Tenho um pelo castanho cor de guaraná. Mas, sobretudo, tenho olhos que todos admiram. São dourados. Minha dona não quis cortar meu rabo, porque acha que cortar seria contra a natureza. Dizem assim: Ulisses tem olhar de gente. A editora Abril, em 1970, resolveu fazer lançar uma revista que duraria um ano, se chamaria 70. Era uma revista de um luxo, uma loucura, era uma revista assim, tipo, grossa, assim, de papel couché, caríssima. A redação era toda de mulheres, só tinha 2 homens ligados a ela diretamente, que era o Luiz Lobo, que já havia sido da revista Senhor, em São Paulo, e eu aqui no Rio. Era uma revista que tratava de tudo. Mas era, sei lá, 80%, 70% uma revista com um viés feminino, não feminista, feminino. E um dia, não sei se foi o Luiz Lobo ou a própria Fátima Ali, que era a editora da revista, falou: você podia fazer um perfil, ter uma conversa, uma entrevista com a Clarice. Aí eu falei: vou tentar. Assim, uma tarde eu fui para a casa da Clarice, em 1970, que a revista durou aquele ano todo. E eu falei: bom, vai ter problemas aí, porque, pô, Clarice Lispector. Olha, foi a coisa mais tranquila. Eu sentei e comecei aquela regra alimentar de jornalista, né? Fiquei meia hora batendo bola sobre trivialidade. Mas quando eu entrei na casa dela, eu vi uma revista que tinha, eu não sei se eu vi uma bandeirinha do Botafogo, mas tinha alguma coisa, uma capa de revista que tinha um Jairzinho. Aí ela me contou que ela era torcedora do Botafogo e adorava o Jairzinho. E ela estava já toda preparada para assistir a Copa de 70, né? A futura Copa do Tri. E ela falou que ela era botafoguense. Tanto que no meu livro, quando eu fiz uma escalação do Dream Team intelectual do Botafogo, ela é da intermediária, ela está lá junto com Fernando Sabino e Vinícius de Moraes. Ali tem Vinícius, Fernando Sabino, Paulinho Mendes Campos, na intermediária. No ataque tem Ivan Lessa, Antônio Cândido e Glauber Rocha e tal. Eu falando muito sobre futebol, ela descontraiu e começamos a conversar. Foi uma conversa tranquila. Eu brinquei muito com cachorro, porque eu adoro cachorro. Descobri que ela adora bicho também. Então, uma parte da nossa conversa foi sobre animais, tal, o amor dela por animais. Eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida. E quando acaricio a cabeça de meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Houve bichos na vida dela, né? Como os cachorros, teve uma macaquinha, né? Eu acho que quando ela morou em Washington. E tem uma forte relação com o cavalo. E claro, com galinha, né? E com a barata, lá no GH. Mas assim, eu acho que a questão do bicho, de uma forma geral, é a questão do irracional, daquele outro que é irracional. Tanto é que em vários textos, ela, quando fala do cachorro, ela fala do homem. Tem um texto dela, o personagem, o homem ali, sempre é um homem intelectualizado e que sabe das coisas e que estudou e que é inteligente, que sabe explicar as coisas, dá sentido às coisas. E o bicho é sempre o lugar que escapa a qualquer sentido. E é isso que interessa a ela, né? Não à toa também ela diz em algum momento que ela prefere se animalizar do que humanizar os bichos, né?
Dentro da caverna obscura, tremeluzem pendurados os ratos, com asas em forma de cruz dos morcegos. Vejo aranhas penugentas e negras, ratos e ratazanas, correm espantados pelo chão e pelas paredes, entre as pedras e o escorpião. Caranguejos iguais a eles mesmos, desde a pré-história. Através de mortes e nascimentos, pareceriam bestas se fossem do tamanho de um homem. Baratas velhas se arrastam na penumbra. E tudo isso sou eu. Não é como na fábula que o animal é utilizado, né, com pretexto moralista. Né? No fundo, o animal da fábula é muito humano. Né? Em Clarice, não. O animal ele tem uma singularidade, né? Cada animal ela sempre expõe do animal aquilo que é uma característica dele, né? Em contraponto ao humano. Né? E é uma relação de comunicação sem palavras, né? Porque os animais não enunciam palavras, que acontece ou não acontece entre o humano e o animal. Ela adorava bicho, ela dizia que bicho era a forma mais... Era uma forma de gente mais próxima de Deus, alguma coisa assim. Tinha certa pureza e ela procurava jamais ficar... Não tinha uma imagem, vamos dizer assim, de tentar humanizar o bicho, ela não gostava disso. Né? Em qualquer texto dela que falasse animal, assim, eu tento me animalizar, fazer um movimento contrário, não humanizar o bicho. Aquela coisa meio antropocêntrica, né? Tipo Walt Disney, de desenho animado, né? De modo geral. Mas ela tinha uma visão bastante lúcida do reino animal, digamos assim. Falamos de bicho de modo geral. Então, os cães, assim, na história da vida dela, ela, quando foi para Nápoles, ela morou em Nápoles logo que se casou. E lá ela encontrou um cachorro na rua, e o cachorro ficou olhando para ela, e ela levou o cachorro. E esse cachorro foi o primeiro cachorro da vida dela. É um cachorro que rendeu histórias. Assim, ela depois, num conto, ela conta essa história em forma de ficção, a história do encontro com o cachorro. Uma menina que encontra um cachorro, e eles eram como se estivessem prometidos um ao outro, ela e o cachorro, a menina e o cachorro, que foi o caso do encontro dela com Dilermando. Quanto a cachorros, eu já tive 2. O primeiro foi assim. Eu estava morando numa terra que se chama Itália. Um dia, andando pelas ruas da cidade, vi um cachorro vira-lata. Os vira-latas são tão inteligentes que aquele que eu vi sentiu logo que eu era boa para os animais e ficou no mesmo minuto, todo alvoroçado, abanando o rabo. Quanto a mim, foi só olhar que logo me apaixonei pela cara dele. Apesar de ser italiano, tinha cara de brasileiro e cara de quem se chama Dilermando. Paguei um dinheiro para a dona dele e levei Dilermando para casa. Um outro conto em relação aos cães, né, ao cão, é o Crime do Professor de Matemática. Né? Que o Paulo Gurgel Valente, numa entrevista aqui ao Instituto Moreira Salles, ele disse que tem algo de biográfico, foi o abandono que ela foi obrigada a fazer do cão Dilermando, quando ela se muda de Nápoles para a Suíça. Um dos contos do livro Laços de Família é sobre o homem que se arrepende de ter abandonado o cachorro, que aparentemente é uma história quando ela saiu da Itália e foi para morar na Suíça, que ela deixou o cachorro. Então é uma coisa dela mesma, que digamos, é transposto para a literatura, como a literatura sendo uma coisa autobiográfica também. Né? Então é uma reelaboração que ela faz via
ficção, né, dessa história, é um homem, é um professor de matemática, e eu lembro que na entrevista ao MIST, ao Museu da Imagem e do Som, ela fala que ela era professora de matemática quando adolescente, quando jovem, para ganhar dinheiro, né? E ela claramente lembra disso, né, como uma coisa importante, e eu relaciono isso ao crime do professor de matemática, né? Que é um modo de ela elaborar a culpa que ela sentiu ao abandonar o cão, né? E a história é exatamente isso, de um professor lidando com dois animais. Essa duplicidade entre dois animais aparece em outros contos, tá? Dois pintos em A Legião Estrangeira, tá? Então, dois animais, dois cães, né? Um que o professor vai até uma espécie de planalto para enterrar, né? Em homenagem ao cão que ele tinha abandonado numa outra cidade, né? Então é um sentimento para expiar uma culpa. Quando ele termina de enterrar o cão, né, ele tem todo o ritual de encontrar o lugar adequado, né, vem a memória do cão abandonado que se chamava José, né? E aí vem toda a memória culposa, né? E assim, uma interpretação possível para essa culpa que ele sente é que ele não respeitava a singularidade animal do bicho, né? Porque o bicho, ele resistia, ele era irredutível, é um adjetivo que a voz narrativa usa mais de uma vez, o animal era irredutível. Então a relação entre o cão e o humano, o homem, né? Sobretudo o homem que durante muitos anos designou a humanidade, né? O gênero designando a espécie, né? O antropocentrismo, o humanismo tradicional, etc, etc. E aí depois o cachorro que ficou mais conhecido é o Ulisses, né? Muitas histórias com Ulisses. Ulisses mordeu a mão dela, Ulisses está em muitos textos, Ulisses está numa entrevista do Pasquim, em foto, em imagem. Ulisses era um cachorro excêntrico que fumava cigarro, bebia cerveja gelada. Ela falou muito de Ulisses. E Ulisses é também o nome do cachorro de várias histórias de ficção dela. Está em Um Sopro de Vida, está como um homem, um personagem homem no Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Ele é o personagem principal. É um cão muito presente na vida de Clarice, né? Uma relação intensa, né? De conhecimento do cão, né? Da natureza do cão, né? Eu lembro que quando ela fala de encarnação, é um processo de conhecimento da alteridade, né? Então essa relação intensa dentro de casa com o cão tem a ver com esse conhecimento daquilo que não é humano, né? Sem domesticá-lo em sentido estrito, né? Respeitando a sua irredutibilidade, tal como na história do crime do professor de matemática. Quatro anos depois eu fui meu terceiro encontro com a Clarice, no apartamento dela, lá no Leme. Que foi tranquilo, quer dizer, passou o tempo do Ivan fazer aquela brincadeira. Uma boa parte da entrevista, eu e Ivan nós ficamos sentados no chão, ao lado da estante, e fuxicando o livro dela, né? Aquela curiosidade, né? A gente faz isso com todo mundo, com a Clarice então, né? Vendo o que ela estava lendo e tal. E quando eu achei este livro aqui, que eu tinha exatamente essa edição, é um livro de 68, com as entrevistas de 14 escritores da Peerless Review, e eles fizeram essa aqui, uma seleção de 14, e traduziram. Tem Hemingway, tem Truman Capote, Moravia, o diabo aqui, T.S. Eliot. E aí eu fiquei vendo aqui ficamos aí lá vendo, e ela assinalou isso e tal. E eu descobri até uma marcação que ela tinha feito na entrevista do Moravia, que coincidia com uma que eu fiz, que é quando o Moravia diz que, não, negócio de psicanálise e literatura, da importância, da influência. Aí ele falou, olha, Shakespeare não leu Freud, Faulkner não leu Freud, Herman Melville não leu Freud, e muito menos Moby Dick. Aí especulações sobre o nome Ulisses.
primeiro livro dela se chama Perto do Coração Selvagem, né? Que é uma citação de uma epígrafe que está no livro do Joyce. Quem sugeriu esse nome à Clarice foi o Lúcio Cardoso, um grande amigo da juventude da Clarice. Só que ela sempre fez questão de dizer que nunca leu Joyce, e que Joyce até chegou a dizer que ele era chato, um chato genial, mas, enfim, mas isso não só com Joyce, ela sempre tentou se livrar das referências literárias, porque, de fato, essa não era a matéria com a qual ela lidava para a literatura dela. A matéria dela é a vida, né? Não é a literatura, ou a literatura enquanto parte da vida, mais um dado da vida. Mas ela era mística, então, assim, a experiência é que conta. E a experiência pode ser também literária. Mas o fato é que, assim, o nome do primeiro livro dela, ela faz pouco caso de ser uma citação do Joyce, porque ela tinha aversão ao mundo intelectual e às citações, ou essa autorreferencialidade do meio literário. Então Ulisses já aparece aí, né? Ou não Ulisses, mas o autor do livro Ulisses. E aí depois ela dá o nome de Ulisses para o livro, e ela negou na entrevista que ela fez, no depoimento que ela fez ao MIS, ela negava que era por causa do Joyce, e ela diz no depoimento ao MIS que foi por causa de um italiano, de um rapaz em Nápoles muito bonito que se apaixona por ela, mas ela era casada na época e eles não puderam ter nada, e ele sumiu na história dela, mas que ela dá o nome de Ulisses por causa disso, ao cachorro. E sempre tentando despistar em relação à questão do Ulisses, tanto de Homero quanto do Joyce. Agora, no livro era uma Quase de Verdade, que é um livro infantil, cujo personagem principal é o cachorro, Ulisses, ele é o personagem principal e o narrador. Uma das galinhas se chama Odisseia. Então, assim, parece que ela está todo momento tentando brincar com esse engano e tentando todo momento fazer esse jogo de despistar, sabe? De fazer com que seja, mas dizer que não é. Então, eu acho que é uma diversão dela também, me parece. Madama Clarice e seu bicho muito louco. A grande vedete da entrevista com Clarice Lispector, em que pese ser ela uma glória da literatura brasileira, foi o irrequieto e sensual, jaguar que o diga, Ulisses Lispector, o cachorro mais sofisticado do Brasil. Ulisses tem estranhos hábitos para um cachorro. Adora fumar e ai de quem se distrair e deixar o cigarro no cinzeiro. Ulisses apanha o cigarro e sai em disparada. Nem os cigarros apagados escapam dos desejos incontidos de Ulisses. Esses são comidos com papel e tudo. No final, Ulisses deleitou a todos com a imitação de Ivan Lessa. Clarice tomou Coca-Cola, os entrevistadores enxugaram uma garrafa de uísque escocês. Ulisses fumou 2 maços de cigarro. Pegava as guimbas, né? E descontou o seu cio nas pernas do jaguar, né? Foi um momento de... Mas o jaguar lá com a perna, não sei como o jaguar estava sentado numa poltrona assim, e o coisa não desgrudava dele, o Ulisses. Esse foi o momento mais engraçado assim da noite, ou constrangedor no caso. Eu só fui lá no dia da entrevista, participei e depois editei as páginas ali, a parte de texto, fiz uma aberturinha e tal. Aquilo ali é uma paginação típica do Ziraldo, né? Ter feito uns desenhinhos e tal. Você vê que é uma entrevista que está séria, tirando a parte do Ulisses, é uma entrevista que não está muito, como a gente sabe, não está muito zorrada. Não tem o Sig fazendo uma piadinha, coisa e tal. Exatamente, eu acho que é uma forma de respeito enorme pela Clarice, né? A primeira coisa que eu notei no apartamento dela, que você dá aquela geral, aí um dequírico, aí eu falei, gente,
E depois ela contou, ela foi pintada pelo o Di Cavalcanti, fez, ela posou 3 vezes, acho que, para o Di Cavalcanti, né? Sendo que uma delas, a mulher do Di Cavalcanti, que eu presumo que a mulher dele na época ficou com ciúme, né? Porque ela botou umas asinhas, retratou a Clarice com umas asas, e deu uma crise de ciúme lá, ela parece que rasgou o quadro e tal. Ou pelo menos o esboço do quadro. A Clarice não gostava de dar entrevista, ela deu pouquíssimas entrevistas na vida dela, ela não expunha a intimidade dela, tinha uma discrição muito grande em relação à vida privada dela. Isso não significa que ela não falasse, por exemplo, dos filhos, sobretudo nas crônicas, não falasse sobre o cachorro, mas ela era uma autora que gostava de alimentar essa autoficção. Mas é uma autoficção, que não é a biografia. Inclusive, ela brinca muito com isso. No Sopro de Vida, ela fala assim, eu tenho um cachorro que se chama Ulisses, assim, assado, ela vai falando coisas que são assim, é como tudo da vida dela, como se ela estivesse falando dela. E no final ela fala assim, e vocês não sabem quem eu sou, vocês nunca vão saber quem eu sou, uma coisa assim. Um narrador fulano, entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. Quer dizer, então, e aí depois chega no livro e ela fala, não sou eu. Então ela fala que é ela, fala assim, eu tenho um cachorro chamado Ulisses, isso aquilo me mordeu a mão. Fala coisas que todos sabiam que eram da vida dela. E depois fala assim, essa não sou eu, essa é a Ângela Praline, né? No mesmo ano, ela publicou um texto sobre Brasília, que era um segundo texto que ela publicou sobre Brasília. O primeiro ela publicou no Jornal do Brasil, quando ela escrevia semanalmente para lá, para esse jornal, e depois ela escreveu um outro. E esse segundo texto foi na época que fizeram a entrevista. Foi no mesmo ano e provavelmente foi logo depois, porque ela ainda está mordida com alguma coisa, que ela fala assim, eu vou ler. Ela diz assim, dei inúmeras entrevistas, modificaram o que eu disse, não dou mais entrevistas. E se o negócio é mesmo na base da invasão de minha intimidade, então que seja paga. Disseram-me que nos Estados Unidos é assim. E tem mais. Eu sozinha é um preço, mas se entra o meu precioso cachorro, cobro mais. Se me distorcerem, cobro multa. Desculpem, não quero humilhar ninguém, mas não quero ser humilhada. O que eu entendo dessa história é que assim, vamos fazer uma entrevista? Vamos. Fizeram uma entrevista com ela, ela foi lá e deu uma entrevista. Depois, quando saiu uma entrevista, botaram o cachorro dela fumando guimba e isso ninguém pensava que poderia ofendê-la, porque era ao contrário, toda a entrevista, assim, Clarice Lispector, todo mundo reverenciando a autora, a grande autora. Mas parece que ela não gostou. E aí tem um outro trechinho que ela fala assim, que saudade de meu cachorro, tão íntimo que ele é, mas um jornal tirou o retrato dele e ele ficou na boca da rua. Eu e ele, nós, irmãozinhos de São Francisco de Assis. Calados fiquemos, é melhor para nós. Aí depois ela diz assim, ninguém sabe, mas meu cachorro não só fuma, como bebe café e come flor, e bebe cerveja. Também toma também remédio contra a depressão. Parece um mulatinho. O que ele quer é cadela, ele é de classe média. Eu não deixei o jornal saber tudo, mas agora é a hora da verdade. Também você tem a coragem de ler. É um cachorro que só lhe falta escrever. Come caneta e estraçalha papel, melhor que eu. Ele é filho animal, nasceu de instantâneo contato da lua com uma égua. Égua do sol. Ele é uma coisa que Brasília não é. Ele é bicho. Eu sou bicho. Tenho tanta vontade de me repetir só para chatear. Quer dizer, aí ela fala assim, o jornal, eu não deixei o jornal saber tudo, mas agora é a hora da verdade. Aí ela diz várias coisas que o jornal não soube. Quer dizer, então ela diz que está preocupada com a intimidade dela, mas ela diz. Mas quando ela diz, um que ela pode dizer, porque é ela, né? Ela que decide. Mas outro eu acho que é muito claramente isso. Quando ela está escrevendo um texto, aquele texto já entra num registro de autoficção, já, sabe,
é um texto, não é ela. É ela escrevendo sobre coisas da vida dela, sim, mas não é ela. Um que ela escolhe o que diz. E outro que é como parecesse como se ela tirasse, botasse no texto dela, aquilo virasse outra coisa. De fato vira, né? Enquanto vivíamos nos Estados Unidos, a regra da prefeitura local era que os cachorros eram registrados com o sobrenome da família. Assim foi com Jack Valente, um beagle manchado muito simpático. Ulisses foi comprado numa pet shop de Botafogo. Assim confirma a máxima atribuída a Nelson Rodrigues de que dinheiro compra até amor verdadeiro, e que amor. O nome Ulisses não se sabe bem, ou era o guerreiro da literatura da antiguidade, ou o psicólogo que aplicou o teste de Rorschach em Clarice e que teria se apaixonado por ela. Ou até mesmo pela sonoridade, e o apelido caiu bem, Uli. Nome todo, sem dúvida, Ulisses Lispector, mestiço meio bacê, com outra raça desconhecida, pelo bem tratado castanho e o peito um pouco ruivo, olhar inteligente, atento e, é claro, falava e fazia comentários sobre visitas, refeições, passeios, etc. Tinha seu próprio pires de café com leite que a dona compartilhava com ele no café da manhã nas madrugadas de trabalho, e tinha uma qualidade de saber ficar em silêncio cuidando da dona ao seu pé. Tinha o mau hábito de recolher guimbas de cigarro. Naquela época não era politicamente incorreto. E, dizem, às vezes provava o uísque das visitas quando deixava um resto, mas era exigente só o escocês. Ou ainda uma cerveja enquanto a dona era da Coca-Cola e uma taça de vinho tinto quando saía com amigos. É preciso confessar e já pedir um perdão atrasado, ele não gostava de mim, pois eu girava pelo chão como se fosse um hélice de helicóptero, o que não devia ser muito agradável. Mas, enfim, na adolescência tardia fazemos coisas das quais nos arrependemos. Foi adotado por todos na casa, desde a cozinheira Geni, que o levava no colo, como a secretária da dona. Ele tem um bom currículo, foi personagem presente em Um Sopro de Vida e até aventurou-se a escrever um livro, quase de verdade, autobiográfico, e se não entrou para a Academia Canina de Letras, tem hoje uma estátua de bronze na Praia do Leme que já garante sua imortalidade. Mas aqui um relato indispensável para pensar na relação Ulisses-Clarice, extraído de Um Sopro de Vida. Meu cão Ulisses fez uma coisa inesperada e eu bem mereci. Fui fazer um carinho nele, ele rosnou e cometi o erro de insistir. Ele deu um pulo que veio de suas profundezas selvagens de lobo e mordeu minha boca. Assustei-me. Tive que ir ao pronto-socorro, onde deram-me 16 pontos. Disseram-me que desse Ulisses para alguém, pois ele representava um perigo. Mas acontece que depois do acidente, uni-me ainda mais a ele. Talvez porque eu sofri por ele. O sofrimento por um ser aprofunda o coração dentro do coração. Perguntaram uma vez para ela como é que ela descreveria a morte, retrataria a morte. Aí ela falou, o meu cachorro me procurando por todo o apartamento. Isso é belíssimo, né? E era essa, ela era apaixonada pelo Ulisses. E eu acho que fizeram muito bem quando fizeram a estátua dela ali lá. Botaram o Ulisses do lado, né? Um grande companheiro.